Pessoal, hoje nós vamos falar do desenvolvimento dos linfócitos. Todos os linfócitos eles passam por complexos estágios de diferenciação e maturação ao decorrer da sua vida. E isso é intrinsecamente relacionado aos receptores que eles expressam na sua superfície, receptores de antígenos ou de citocinas, que favorecem um comportamento funcional e fenotípico progressivo que vai conferir a atividade efetora e de memória no futuro da vida desses linfócitos. Os locais anatômicos onde ocorrem os principais passos no desenvolvimento do linfócito, eles são chamados de órgãos linfóides geradores, ok? E esses órgãos, eles incluem a medula óssea, por exemplo, que é onde os precursores de todos os linfócitos surgem, e também onde as células B amadurecem, esses linfócitos B amadurecem na medula óssea, mas também inclui o timo, tá? Outro órgão, que é onde as células T amadurecem. Vocês se lembram que tanto o linfócito B quanto o T, eles nascem na medula óssea, mas depois eles amadurecem em diferentes locais. O linfócito B amadurece na medula, o linfócito T amadurece no timo. Tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, uma vez que eles estão amadurecidos, eles são chamados de naive, tá? Eles já amadureceram, são linfócitos B e T, mas eles são naive. E esse termo naive vem do fato de que eles ainda não foram expostos aos antígenos ou aos micro-organismos, tá bom? Então são linfócitos inexperientes, eles nunca tiveram contato ainda contra o patógeno, tá? Então eles não sabem ainda contra quem eles devem lutar, eles são virgens, naive. Uma vez que esses linfócitos naive que emergeram da medula óssea, eles vão entrar em contato com os antígenos lá nos órgãos linfóides periféricos, como os linfonodos, por exemplo. Uma vez que eles entram em contato ali com esses antígenos, eles passam a se diferenciarem, eles são ativados e se diferenciam entre célula efetora, que é a célula que vai matar o patógeno, e depois do estágio de efetor, ele se transforma em células de memória e permanece na circulação por vários anos, tá bom? A ativação de um linfócito naive segue uma série de etapas sequenciais que são dependentes da síntese de novas proteínas, pessoal. Inicialmente, o linfócito naive, ele tem um núcleo muito grande, mas poucas proteínas internamente. Mas depois que eles são ativados, eles precisam produzir os produtos inflamatórios. Então eles passam a sintetizar diversas proteínas. E esse específico clone que encontrou o patógeno e está sendo ativado agora, depois que ele é ativado e sintetiza várias proteínas, ele vai ser dividido, porque ele precisa de mais espaço. Então ele vai gerar novas células, que são uma cópia da célula inicial. Geralmente, pessoal, em algumas infecções intracelulares, os números de linfócitos T eles podem ser aumentados até 50 mil vezes mais do que um determinado patógeno. E de linfócito B só cresce em torno de 5 mil. Então esse processo que acontece depois da exposição com o micro-organismo, que o linfócito naive se torna ativado e prolifera, ele aumenta rapidamente a quantidade de números desses clones, tá? Ele se expande de uma forma muito rápida. Esse processo é chamado de expansão clonal, tá? Expansão clonal nada mais é do que o aumento em número da quantidade desse clone inicial que passa a se dividir, porque, convenhamos, você tem um determinado micro-organismo infectando a célula, e esse micro-organismo, como um vírus, vai crescer em números. Ou uma bactéria vai crescer em números, vai se expandir em números. Você precisa expandir o seu arcabouço de linfócito específico contra esse patógeno na mesma velocidade, tem que ser rápido. Então a expansão clonal acontece muito rápida. Então essa rápida expansão clonal dos linfócitos específicos para um determinado micro-organismo é muito importante para poder manter o ritmo com a habilidade dos micro-organismos de rapidamente replicarem. Uma vez que a gente tem a expansão clonal, esses linfócitos agora são efetores e vão destruir o micro-organismo ou patógeno, né? Depois eles são transformados em células de memória, que são células de vida longa, tá? E a função delas é de mediar as respostas de uma forma mais rápida e aumentada
a gente chama de resposta secundária, em subsequentes exposições desse micro-organismo, desse patógeno, até mesmo uma célula cancerígena que volta depois de um certo tempo. Os linfócitos naive, eles recebem esse nome porque eles são inexperientes. Eles são encontrados nos órgãos linfóides periféricos, como baço e linfonodos, mas eles também são encontrados na circulação porque eles estão procurando os antígenos. Então o termo naive significa que essas células são imunologicamente inexperientes, porque elas nunca encontraram um antígeno ainda. Os linfócitos naive, eles vão sobreviver de 1 a 3 meses no nosso corpo e depois eles morrem, tá? Se eles nunca encontrarem um patógeno para reagir, ou até mesmo um micro-organismo que seja, eles vão morrer depois de... entre 1 a 3 meses eles morrem. Os linfócitos naive, que nunca encontraram um antígeno antes, eles geralmente têm um tamanho minúsculo, eles têm um diâmetro de 8 a 10 micrômetros, tá? A partir do momento que eles são ativados, quando seus receptores de superfície encontram o patógeno, existe uma expansão do seu volume, aí eles vão crescer de 10 a 12 micrômetros no diâmetro, que aumenta o volume consideravelmente, porque eles estão produzindo muitas proteínas, eles estão diferenciando, eles estão se tornando células efetoras, que vão atacar o patógeno, eles precisam criar armas no seu citoplasma, no citosol, e precisam duplicar esse volume para novas células, para aumentarem os seus números, tá? Expansão clonal de células. Então, pessoal, isso acontece porque o receptor da célula T ou o receptor da célula B, quando encontra o fragmento do patógeno, ativa o ciclo celular. Quando essas células estão no comecinho, elas estão calmas, quietas, naíves, sem a estimulação do patógeno, estão quiescentes, elas estão na fase 0 ou G0 do ciclo celular, tá? Uma vez que elas são ativadas, elas entram na fase G1 do ciclo celular e passam a produzir proteínas que vão contribuir para a proliferação desse linfócito em alta escala, tá? A gente pode ter depois uma aula sobre ciclo celular aqui, eu vou explicar para vocês as diferentes fases do ciclo celular que promove o crescimento e duplicação de uma célula, que é muito importante também para entender o processo carcinogênico, tá? E os linfócitos, eles entram no mesmo tipo de ciclo para poder proliferar em número para lutar contra o câncer. A sobrevivência desses linfócitos durante esse período de 1 a 3 meses, ela é dependente de sinais que são gerados pelos receptores de antígenos nesses linfócitos. Na célula B é um anticorpo, na célula T é o receptor de célula T. Esses receptores que dão sinal para essas células sobreviverem de 1 a 3 meses. E como? A célula B, o receptor dela é autossuficiente, não precisa se ligar a nenhum patógeno, tá? Ele é autossuficiente, ele mesmo gera uma bateria autossuficiente que gera os sinais para as células B. Já a célula T, pessoal, mesmo na ausência do micro-organismo, ela precisa se ligar a alguma coisa. Então, existe uma ligação, ainda que fraca, mas suficiente para ativar a célula T para poder sobreviver quando esses receptores se ligam aos nossos próprios antígenos, às nossas próprias células, às nossas próprias assinaturas de proteínas. Essa ligação induz um sinal fraco, mas suficiente para manter essa célula viva, tá? Então a célula usa os nossos próprios tecidos para poder se manter viva. Essa reação não é forte a ponto de desencadear a ativação desse clone para ter uma expansão clonal. Não é forte. Nos casos de deficiência genética, onde a célula T se liga aos nossos próprios antígenos e você tem uma expansão clonal e reação contra os nossos próprios tecidos, esse processo é caracterizado como doença autoimune, porque você começa a desenvolver uma reação contra os seus próprios tecidos, seus próprios órgãos, tá? Mas normalmente isso não acontece e é vital para poder manter a célula T viva por 1 a 3 meses até que essa célula T encontre um patógeno ou morra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem alguma dúvida, por favor, se inscrevam no canal e deixem a dúvida nos comentários. Tenho o maior prazer de vir aqui responder para vocês, ou até mesmo fazer um vídeo específico com relação ao tópico da dúvida, tá? E eu espero ver vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.